A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com seus discípulos quando se levantou uma grande tempestade. O vento soprava forte, as ondas batiam contra o barco, e os discípulos, cheios de medo, clamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E tudo se fez bonança. Esse texto nos mostra que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos tempestades. Tempestade da saúde, tempestade financeira, tempestade emocional, tempestade familiar, tempestade espiritual. Talvez você hoje esteja enfrentando uma dessas tempestades. Talvez sinta que o vento é mais forte do que suas forças, que as ondas estão prestes a te afogar, que não vai conseguir suportar. Mas há uma boa notícia. Jesus está no barco. Mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele continua presente. O silêncio de Jesus não significa ausência. Significa apenas que ele sabe o momento certo de agir. Os discípulos estavam desesperados, perguntando se ele não se importava. Mas Jesus se levantou no tempo certo, liberou uma palavra de autoridade, e imediatamente a tempestade obedeceu. Isso nos ensina que a fé não é provada quando tudo está calmo, mas sim quando o vento sopra contra nós, quando as ondas nos cercam, quando parece que não há saída. A fé verdadeira é aquela que confia mesmo sem entender, que descansa mesmo sem ver a solução, porque sabe que Jesus tem o controle de todas as coisas. Depois daquele milagre, os discípulos se perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que ainda ecoa até hoje. Quem é Jesus para você? Ele não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, não é apenas um exemplo de bondade. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz, aquele que venceu a morte e reina para sempre. Se até o mar obedece à sua voz, a sua vida também pode ser transformada por ele. Se até o vento se cala diante da sua palavra, todos os seus medos também podem ser vencidos pela presença dele. Na Bíblia vemos muitos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram tempestades e foram sustentados pelo Senhor. Pedro estava preso, acorrentado, mas a igreja orava sem cessar, e um anjo o libertou. Paulo enfrentou um naufrágio terrível, mas nenhum daqueles que estavam com ele perdeu a vida porque Deus tinha dado uma palavra. Jó perdeu tudo, passou por dores que ninguém gostaria de enfrentar, mas permaneceu fiel. E no final, o Senhor restaurou a sua vida em dobro. Isso nos mostra que nenhuma tempestade dura para sempre e que, quando confiamos em Deus, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Talvez você esteja dizendo, mas a minha tempestade é diferente. Eu te digo, não importa o tamanho da sua tempestade, o poder de Jesus é maior. Se a sua tempestade é emocional, Jesus é o príncipe da paz. Se a sua tempestade é financeira, ele é o dono do ouro e da prata. Se a sua tempestade é familiar, ele é o restaurador de lares. Se a sua tempestade é espiritual, ele é aquele que derrota o inimigo e nos dá a vitória. Hoje, a mesma voz que acalmou o mar da Galileia continua ecoando. Cala-te, aquieta-te. Jesus ainda acalma tempestades. Ele acalma a mente perturbada. Acalma o coração aflito. Acalma a vida que parecia sem direção. Ele é especialista em transformar caos em paz, desespero em esperança, dor em vitória. Por isso, não entregue sua vida ao medo. Entregue sua vida a Jesus. Não olhe apenas para o tamanho das ondas. Olhe para o tamanho do seu Deus. Ele continua no controle, continua reinando, continua sendo fiel. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o momento. Abra o coração e diga:
Senhor, entra no meu barco, guia os meus passos, acalma a minha alma. E eu declaro pela fé que, assim como aconteceu naquela noite no mar da Galileia, a tempestade da sua vida também vai se calar. Porque quando Jesus se levanta, o vento precisa parar, o mar precisa se acalmar, e a paz volta a reinar. Confie, espere, descanse. Jesus ainda acalma tempestades. Amém.